é comum isso. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o tema que está no nosso boletim, sobre ladrões de sonhos. Nosso tema de hoje seria e é os sonhos de Deus e os nossos sonhos. Se os nossos sonhos estão parecidos com os sonhos de Deus. E eu gostaria de pegar um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu gosto de falar sobre isso. À noite eu tenho falado muito sobre a história de José. Vamos pegar o capítulo 37 de Gênesis, que é justamente o capítulo onde começa a história de José, embora esteja ali dizendo no versículo 2, que é a história de Jacó. Então, Gênesis, capítulo 37, e nós vamos ler apenas alguns versículos aqui, porque nós temos nesse texto aqui o começo da história de José do Egito. Vai pegar do capítulo 37 até o capítulo 50, com exceção talvez de um capítulo 38, trata quase que exclusivamente da história de José. Quase todos nós conhecemos muito bem essa história. E eu quero pegar esse aspecto da história que nos fala de José como um sonhador. José ficou conhecido entre os seus irmãos como o sonhador. E nós gostaríamos de pegar esse texto e ler com os irmãos. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui no início do texto, que fala dos sonhos. E vamos até o versículo 20, porque o texto, apenas para a gente recordar o texto e lembrar todas as coisas que nos conta essa história. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Outro dia eu estava lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando que talvez José tenha inventado a delação premiada, né? Porque ele vinha e contava as coisas erradas que os irmãos estavam fazendo, né? Isso não é uma coisa que leve muito as pessoas não gostam de delatores. Os delatores são mal vistos, sempre, principalmente quando o delator é alguém que cometeu um delito e para se livrar de alguma coisa. Não é o caso de José, né? Não é o caso de José, mas quando o delator, para se livrar de uma punição, ele delata, isso não é bem visto entre as pessoas. Mas José, diga. Nossos políticos, além de ladrão, são caguetos. Essa é a questão, é o que se lembra. Exatamente. Mas é um método que a justiça tem usado, e se não houvesse isso, muitos crimes não seriam colocados. Mas aqui, eu quero ressaltar que José tem uma atitude aqui que não é uma atitude tão agradável, e isso acaba trazendo contra ele uma certa indisposição. Para a gente entender um pouquinho o processo que aconteceu. Então nós estamos agora aqui no versículo 3, que diz o seguinte: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras.
Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que a lua, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que estava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E veremos, ou vejamos, em que lhe darão os sonhos. Meus irmãos, essa história, à primeira vista, a gente lê e a gente fala assim: nossa, mas isso é uma coisa brutal, né? Uma família dessa, irmãos desse tipo, esse tipo de relacionamento entre as pessoas, né? Irmãos se voltando contra o irmão, um irmão tendo inveja do outro, um irmão não entendendo o sonho que o outro tem, isso criando uma coisa ruim dentro da família. E a gente fala que isso é uma coisa que até há pessoas que criticam e dizem: olha, a Bíblia é um livro terrível, porque conta esse tipo de história. Mas a Bíblia é verdadeira. Infelizmente, esse tipo de história não é tão incomum quanto a gente pensa. Muitas vezes a gente vive assim, meio numa redoma, né? E às vezes tem a alegria de ter uma família que vive em harmonia, que vive em paz, onde as pessoas realmente se amam, onde há uma alegria entre os irmãos, mas não sabemos e não vemos muitas vezes as angústias que muitas famílias, e até às vezes a nossa própria família. Quem de nós aqui nunca ouviu uma história de irmãos que se degladiavam por causa de uma herança? De irmãos que prejudicaram uns aos outros e que fizeram coisas terríveis, coisas que a gente pode dizer: mas isso não é coisa que irmão faça. Mas infelizmente acontece. E acontece muito perto da gente. Então, quando a gente lê uma história dessa, a gente, hoje, a gente olha ao redor e fala: olha, a Bíblia é muito verdadeira. A gente tinha a tendência, nos tempos antigos, de olhar para os personagens bíblicos de uma maneira um tanto mitológica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, principalmente quando a gente cresce na igreja, a gente aprende a estudar os heróis da Bíblia. E nós temos a tendência de considerar o herói como aquela pessoa intocável e perfeita. À medida que a gente vai crescendo e à medida que a gente vai lendo a Bíblia com mais profundidade, a gente percebe que a Bíblia não fala de heróis. Porque heróis naquele sentido mitológico, naquele sentido dos gregos, naquele sentido do desenho animado, aquela coisa onde o herói não tem defeito nenhum, a roupa dele não amassa. Um herói tipo 007 passa pelo meio do barro da lama e sai do outro lado com como é que chama? Não é paletó, aquele smoking intocado. Intocado, parece que não aconteceu nem um amassadinho tem. Os heróis bíblicos não são assim, por uma razão muito simples: ninguém é assim. Mesmo os melhores
pessoas têm defeitos. Mesmo as piores pessoas têm qualidades. Não é verdade? Basta a gente conviver com as pessoas para a gente perceber como são as pessoas. E eu quero focalizar aqui justamente os sonhos de um sonhador, os sonhos de José. Quando a gente analisa os sonhos de José, sem conhecer o resto da história, a primeira impressão que nós temos, e é uma impressão acertada, é de que José era muito pretensioso. De fato, ele tinha tudo para ser pretensioso. Ele era o caçula, quase o caçula, né? Depois dele só tinha um irmão, de uma mãe que, quando deu à luz ao seu irmão, morreu. Então ele era órfão, o último filho, o filho do coração de um homem idoso, que foi colocado numa situação de casamento que ele não desejou. Quando a gente vai lembrar na história de José, lá no início a gente vai lembrar que Jacó chegou na casa de Labão, se apaixonou por Raquel, trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas no dia do casamento ele foi enganado. Aquele que era para ser o dia mais feliz da vida dele, ele acordou no dia seguinte com uma grande decepção, porque ele casou com uma mulher que ele não amava. E só descobriu isso no dia seguinte. Ele foi enganado pelo seu sogro de uma maneira ardilosa, mentirosa. E quando foi reclamar, ainda levou bronca. Ele disse: que história é essa? Você quer casar com a minha filha mais nova, mas a nossa terra não se faz assim não, mocinho. O que você está pensando? Pensando que chega aqui e vai mudando os costumes assim? Não é desse jeito não. Aqui na nossa terra, na nossa família, casa primeiro é o mais velho. Você que vem querer mudar as coisas aqui, bom, tá bom, mas agora que você me diz isso? Há 7 anos atrás, quando eu resolvi trabalhar 7 anos por ela, você não falou nada. Claro que há má intenção aí. E aqui a gente já começa a entrar no tema que eu quero falar. Existem muitos ladrões de sonhos. O que é que rouba os nossos sonhos? Nós temos o caso de Jacó, que teve o seu sonho roubado. Ele sonhava casar com Raquel, ele ansiou trabalhar 7 anos. A Bíblia diz que assim trabalhou Jacó 7 anos pelo amor de Raquel, e esses 7 anos lhe pareceram como poucos dias pelo muito que ele amava. Então imagina, ele sonhando durante 7 anos: eu vou casar com essa mulher. Toda vez que ele a via passar, essa é a mulher da minha vida, eu vou encontrar ela, ela vai me fazer feliz, nós vamos ser felizes juntos e tal. E no dia do casamento, recebe Lia, a irmã mais velha. Agora, vamos pensar aqui em Lia. Lia também teve os seus sonhos roubados. A Bíblia diz que Lia não era tão formosa quanto Raquel. Lia tinha os olhos baços. A gente não sabe o que isso significa. Não sabe se ela tinha algum problema na vista, se de alguma forma ela não tinha aquele brilho no olhar que Raquel tinha. A irmã mais nova dela era uma menina que se destacava, as pessoas gostavam, provavelmente ela chamava atenção. Lia, coitada, não tinha jeito. É possível que o pai tenha chegado para ela e falou: filha, não vai ter jeito, você não vai casar mesmo, sua irmã vai casar antes de você. Então você vai fazer o que eu te mando para você poder casar também. Mas imagina, você casar com um homem que não espera você no casamento, não quer você para casar. E a gente vê a confusão que esse roubo de sonho acarretou na vida das famílias. Se a gente pegar os capítulos anteriores, a gente vai ver a briga de Raquel e Lia pelo amor de Jacó, e Lia achando que, tendo filhos, ela conseguiria conquistar o coração do seu marido, e ela se tornou fértil, muito mais fértil. Raquel, a vida inteira, querendo um filho e não podendo, não tendo, não nascendo, a tal ponto que elas colocaram as próprias servas nessa história. E aí nós temos mais sonhos roubados, né? Porque aquelas duas moças, Zilpa e Bila, que eram as servas de Jacó, e as servas, cada uma, Zilpa era a serva de Lia e Bila era a serva de Raquel, entraram nessa história como concubinas, como escravas sexuais,
E será que elas não tinham sonhos também? Será que elas não imaginavam um dia casar com alguém, ter o seu marido, viver com o seu marido? A gente percebe isso porque houve um incidente na família de Jacó que fez com que o irmão mais velho, o filho mais velho de Jacó, que era filho de Lia, se tornasse proscrito da família. Se nós lemos lá as bênçãos do capítulo acho que 48 ou 49, as bênçãos de Jacó, ele vai dizer para Rúben, o seu primogênito, dizendo: olha, você, Rúben, é meu primogênito, você é a força do meu vigor, você seria o mais excelente, mas você não é o mais excelente, porque você subiu ao meu leito. O que aconteceu? O Rúben, jovem, vigoroso, começou a entrar na mocidade. Bila, jovem também, mas proibida de casar e, de certa forma, subordinada, porque ela deu filhos a Jacó, então ela se tornou concubina de Jacó. Aquele convívio na família, os dois se encontrando. O Rúben teve um caso com Bila. Jacó ficou sabendo e falou: olha, você é maldito, você subiu ao meu leito, você profanou a minha cama, você profanou a minha casa. O sonho de ser o primeiro filho de Rúben também foi jogado fora. Olha quantos sonhos são roubados nessa história. Se a gente pegar, por exemplo, os dois irmãos mais velhos, os dois seguintes, né? Tem Rúben, Simeão e Levi. Simeão e Levi são dois filhos da mesma mãe, e havia uma irmã dessa mãe. Eu não lembro direito se eles são filhos de Lia, ou se eles são filhos de Zilpa ou de Bila, eu não sei. São filhos de Bila, né? De Lia. São filhos de Lia, e havia uma irmã, que era Diná, que era ligada a essa família. Lembra que naquela época os homens apenas eram contados, mas a irmã aparece na história. E essa irmã, quando eles estavam lá na região de Siquém, ela foi notada pelo filho de Siquém, e o filho de Siquém abusou dela. E ela voltou para casa envergonhada, o pai não fez nada, os irmãos estavam ali, os irmãos mais próximos ficaram indignados. Quando daqui a pouco chega Siquém e quer conversar com Jacó, e quer conversar com os irmãos, e diz: olha, meu filho errou e ele está arrependido, só que ele está apaixonado por essa moça, ele quer casar com ela, ele quer reparar o erro que ele fez. É provável que a Diná tenha imaginado: bom, quem sabe que seja uma maneira de reparar os erros. Mas acontece que os dois irmãos tinham um plano maldoso, maquiavélico, diabólico por detrás. Eles vão tratar com o pai, com Siquém, e falam para Siquém o seguinte: olha, nós só podemos nos unir com você como um povo só se vocês aceitarem o nosso costume ancestral, que é a da circuncisão. Se todos os homens da sua cidade, a Bíblia conta que eram cerca de 200 a 300 homens, se submeterem à circuncisão, nós podemos dar a nossa irmã em casamento ao seu filho e podemos nos tornar uma única nação, um único povo. Siquém viu vantagem nesse negócio. Ele chamou os homens da sua cidade, chamou todos os homens e disse: olha, esses homens são abençoados por Deus, eles têm uma promessa, são homens que são prósperos. Nós só vamos ganhar se nós nos unirmos a ele. E ele convenceu todos os homens da cidade a se submeterem à circuncisão. E os homens todos foram circuncidados, sem anestesia, que eu costumo dizer, né? Sem antibiótico, adultos. No terceiro dia, diz a Bíblia, está tudo isso na Bíblia, gente. Eu não estou falando nada fora da Bíblia. Basta ler o texto. No terceiro dia, onde a febre está mais alta, onde os homens estão totalmente enfraquecidos, onde não há nenhum vigor, os homens estão todos na cama, cada um caído por um lado, esperando a cicatrização e sem forças para lutar, Simeão e Levi entram na cidade com espadas em punho e matam um por um. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que o maior ladrão de sonhos que existe é o pecado
humano, é a maldade humana. Por causa da maldade humana, milhões de pessoas têm os seus sonhos roubados. Não tem futuro. Não veem a vida com alegria. Veem a vida se destruir na sua frente. Veem a vida se amargurar diante de si. Nós tivemos há pouco tempo atrás um caso ruidoso, um caso terrível, onde houve um estupro. Ninguém sabe se a moça aqui, se ela participou, se não participou, mas qualquer que seja a situação, só de pensar no assunto aqui me dá uma angústia profunda, porque essa moça foi criada em que circunstâncias? Que tipo de sonho ela teve? Com 13 anos já era mãe. 13 anos já era mãe, quer dizer, o que acontece com o coração de uma menina de 13 anos, com todos os sonhos por vir? E digamos que ela tenha procurado o que aconteceu por ela, o que faz uma pessoa com essa idade, 16 anos, procurar esse tipo de companhia, esse tipo de presença, esse tipo de afirmação? São sonhos roubados. O que rouba os sonhos? Pecado. E o pecado se infiltra na sociedade de uma tal forma que ele vem, e para muita gente, para a gente mesmo, o pecado se torna natural. A gente já não se assusta mais com nada. Até que vem algo muito mais terrível, que nos assusta mais ainda. Mas a gente já se acostumou a passar pelas ruas, ver as pessoas caídas. A gente já se acostumou a ver pessoas totalmente tomadas pelas drogas. Não é verdade? Até os nossos sonhos estão sendo roubados. No caso específico de José, nós temos aqui uma tramóia, um plano para destruí-lo. Eles olharam de longe, estavam já com o coração cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de ciúmes. José também não ajudava muito. Um adolescente, às vezes, não sabe discernir muito bem o que deve falar e o que não deve. José deveria ter percebido que aquela fala dele não estava agradando. Não é verdade? Talvez José pudesse ter sido mais prudente. Mas o que se espera de um adolescente? Prudência? Alguém tem que ensinar. O pai não era prudente. Não havia prudência ao redor. Talvez o avô fosse uma pessoa prudente. A Bíblia nos dá indicações que quando ele voltou lá para a terra de Hebron, o avô ainda talvez estivesse vivo. Se você fizer as contas ali dos anos que Isaac viveu, você vai perceber que é provável que Isaac tenha passado os últimos anos dele na presença do seu neto, e provavelmente por seu neto pequeno existe uma atração muito grande entre um menino e o seu avô. Não é assim? A relação de um menino com o seu avô, de uma menina com a sua avó, ou mesmo entre netos e avós, é uma relação extraordinária, é uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. Quanta coisa um avô pode ensinar para o seu neto? Quantos sonhos o avô pode colocar no coração de um neto? E é interessante porque, em geral, o avô, quando encontra com o neto, ele já está com o coração mais amolecido. Ele pode ter sido muito duro com os filhos, mas, em geral, com os netos, até uma brincadeira, né? Que os filhos amansam os avós para que os netos montem em cima deles. E eu já vi avô fazendo coisas extraordinárias, coisas que eles nunca fariam. Eu já vi, por exemplo, um avô que era muito rígido com os filhos. Eu sei o quanto ele era rígido com os filhos. E um dia os netos desse avô chegaram para ele e falaram assim: vovô, deixa a gente andar de carro. Ele falou: claro, vocês podem andar no carro. Falei: mas a gente quer andar em cima do carro. Eu olhei assim e falei: esse avô não vai deixar isso nunca. Não é que ele deixou? Não é que ele deixou? Ele falou: pode subir. Os netos subiram em cima do carro. Aquele carro não tem nada para pegar. E ele andando assim por hora pelo estacionamento da igreja. Isso faz parte do processo. É bom.
o vô e a avó ajudam. Eu tenho a impressão que o José deve ter tido uma influência muito forte do avô, do Isaac. Porque não é possível José ter crescido numa família como ele cresceu, uma família com tanto pecado, e José ter se tornado uma pessoa tão extraordinária como ela se tornou. Quer dizer, alguma influência boa ele teve de algum lugar. E eu sinceramente acredito que é do avô. Eu sinceramente acredito. Porque os avós fazem uma diferença muito grande na vida de um neto. É uma bênção muito grande para um neto, para uma neta, ter um avô e uma avó por perto, porque eles ajudam a criar, eles são a doçura, né? Alguns dizem que vó é mãe com açúcar, e vô é pai com açúcar. E não é? Mais ou menos, né? Avô é avô, é uma delícia ter avô, não é? Quem nunca teve, quem não pôde conviver com o avô, sabe o quanto é triste. Eu não convivi tanto com o meu avô, convivi mais com a minha avó, não tanto perto. Minha avó paterna morreu quando eu tinha 16 anos, a minha avó materna morreu muito tempo depois, mas era gostoso. Ir na casa da avó era um momento esperado durante a infância. José tinha sonhos, e esses sonhos são interessantes, né? Quando você analisa os sonhos de José, você percebe que José sonhou coisas que Deus iria fazer na vida dele lá no futuro. Você pega os sonhos de José, ele sonhou que os feixes dos irmãos se curvaram diante dele, significando que os irmãos iriam se curvar. Os irmãos perceberam isso. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. E isso de fato aconteceu. Quando José veio a ser o governador do Egito, os seus irmãos vieram até ele, sem saber que ele era o seu irmão, e se curvaram várias vezes diante dele. Ele alimentou os irmãos. Aí ele tem todo aquele estratagema que ele fez para enredar os irmãos, para mantê-los perto de si, para tentar descobrir alguma coisa, para examinar a situação, até que num momento extraordinário ele se revela, e aí ele reúne a família, e ele foi um instrumento de Deus para a salvação da família dele, para trazer os 70 pessoas para o Egito, ser colocados ali na melhor terra do Egito, para uma espécie de incubação, né? Para que eles fossem incubados ali como uma semente de um povo. Ali eles cresceram, se multiplicaram, se transformaram num povo extraordinário, até o momento que Deus os tirou do Egito. Então notem que o sonho de José fazia parte do plano de Deus. Só que na idade que José sonhou esses sonhos, ele não conseguia distinguir direito como é que esse sonho iria se tornar realidade. Ele sonhava apenas com a parte boa do sonho. Ele se sentia talvez desprezado na família pelos irmãos, então ele tinha anseio de ser reconhecido, de ser exaltado. E aí no sonho o que ele repara e o que chama a sua atenção é o fato de que os irmãos vão se curvar diante dele. Ele não tinha ideia de quanto ia custar para isso acontecer. Ele não imaginava que para isso acontecer, ele iria primeiro ser vendido como escravo, passar horrores dentro de uma cisterna, viver como escravo numa terra estranha, sem falar a língua que as pessoas falavam naquele lugar, tendo que aprender a língua, tendo que vencer por si próprio, sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe, sem ajuda de irmão. Teve que mostrar o seu valor nas situações mais difíceis. Quando ele foi tentado sexualmente, uma tentação que poucos conseguem resistir, ele resistiu, e por fazer o que é certo, foi colocado na cadeia. José tinha tudo para que os seus sonhos fossem roubados. Quem são os ladrões de sonho nessa história? São aqueles que invejam, são aqueles que não conseguem ver nada bom nas pessoas, são aqueles que não compreendem a fraqueza, por exemplo, de José, que era mais novo. Os irmãos mais velhos tinham que ter o coração e compreender, entender que ele era menino,
que o menino tem sonhos de grandeza, que ele era mimado pelo pai. Os irmãos não tiveram sabedoria para entender o seu irmão, por isso tinham ciúmes dele, por isso tramaram para tirar a vida dele. Quantos sonhos são roubados às vezes da gente, porque as pessoas são críticas demais, as pessoas são maldosas demais, porque ao redor da gente, mesmo pessoas até na própria família, às vezes não tem compreensão, não consegue ver as coisas boas que estão nascendo ali. Cuidado com os ladrões de sonhos. E cuidado para não se tornar um ladrão de sonho de alguém. Porque muitas vezes nós mesmos nos tornamos ladrões de sonhos dos outros. Quantas vezes uma crítica mal feita, uma palavra maldita, uma história mal contada, algo que não precisava ser dito ou não precisava ser feito, rouba o sonho de alguém. Quantas vezes, porque nós não nos levantamos, as pessoas morrem? Porque ninguém ajuda, ninguém age como um bom samaritano, as pessoas ficam caídas à beira do caminho. Não atendem, meus irmãos. E nós vivemos num mundo hoje, e há um acirramento dos ânimos, as pessoas estão com muito pouca paciência, as pessoas estão brigando por qualquer coisa, as pessoas xingam com a maior facilidade. Eu fico imaginando acidentes de carro, onde acabou, eu lembro de um caso, muito tempo atrás, que mexeu muito com a minha cidade lá em Sorocaba, porque dois carros entraram no sinal, um no sinal vermelho, outro no sinal amarelo, os dois estavam errados e os dois quase bateram, não bateram, quase bateram. E os dois saíram do carro, começaram a brigar, começaram a gritar um com o outro, começaram a xingar a mãe, a avó, até a terceira e quarta geração. Um deles foi no carro, pegou uma arma, o outro também estava armado, os dois se mataram e nem batida houve. Um deu tiro no outro, os dois tiros atingiram as pessoas, 2 pessoas morreram, 2 famílias ficaram enlutadas, filhos ficaram órfãos, porque eles não tiveram paciência. Os carros ficaram intactos. Nós estamos vivendo uma época assim. Estamos vivendo uma época onde você olhou feio para alguém e às vezes não tem jeito de olhar bonito, porque eu sou feio, como é que eu vou olhar bonito? E a pessoa já fica toda, e aí, coitada da minha mãe, da minha avó, de toda a minha família. Nós estamos vivendo uma época que rouba os nossos sonhos, que destrói os nossos planejamentos. Tudo que é possível fazer, ao invés de olhar para uma situação e ver o lado bom, as pessoas só veem o lado ruim, só veem o que está errado, só veem o que está ruim. As pessoas estão muito dispostas a criticar, mas muito pouco dispostas a ajudar. A Bíblia diz, isso está escrito aqui no nosso boletim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Eu termino o artigo dizendo: continue sonhando com Deus, pois o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Esse texto aqui fala de ladrões de sonhos. E eu queria, nesta manhã, que a gente pensasse e guardasse no coração que a gente precisa transformar os sonhos em projetos, transformar os sonhos em visões. Nós precisamos começar a olhar para as pessoas e não ver o pior que aquela pessoa pode se transformar. Nós precisamos olhar para as pessoas e acreditar que as pessoas podem ser transformadas.
Senão não vale a pena ter projeto de integração do trabalho, não vale a pena fazer projeto de música, não vale a pena ser igreja. Porque a igreja trabalha justamente com isso. A igreja trabalha com gente pecadora, que reconhece que é pecadora e que quer ser transformada. Se nós dermos lugar aos roubadores de sonhos e aos ladrões de sonho, não vale a pena ser igreja. Não vale a pena fazer nada. A gente aprenda a olhar a vida com olhos brilhantes, com olhos bons. Aqui no texto de Mateus, ou Lucas, Mateus também fala, mas eu escolhi o texto de Lucas, está aqui, olha, são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Eu gosto muito da interpretação que meu pai dava a esse texto. Meu pai dizia que quem tem o olho mau vê tudo mal. Quem só tem maldade no coração não consegue ver bondade nas pessoas. Não consegue ver bondade nas coisas. Nada vai bem. Nada vai bem. E meu pai ia mais longe. Ele arrumou alguns inimigos por causa disso. Porque quando uma pessoa vinha reclamar de alguém para ele ouvia. Mas se a pessoa viesse reclamar de novo, e depois ele ter aconselhado, olha, perdoa, imagina, isso pode passar e tal, ele dizia, olha, tem que tomar cuidado, porque quando a gente só vê o mal no outro, é porque a gente está vendo o nosso interior. Aquilo que nós vemos nos outros mostra muito dentro da gente. Então, cuidado com o que você está vendo nas pessoas. Se você vê maldade, só vê maldade nas pessoas, é provável que haja muita maldade no seu coração. E é verdade. Eu já percebi que quando eu estou amargurado, nada é bom. Tudo é ruim. As melhores pessoas vivem cheias de defeitos. Eu sou assim. As pessoas são assim. Então tome cuidado. Não deixe que o pecado, a maldade, uma visão escurecida roube a tua alegria e os teus sonhos. Porque Deus quer fazer grandes coisas através da gente. Deus pode fazer muitas coisas através de alguém que acredita. Alguém como Martin Luther King diga assim, olha gente, eu tenho um sonho. Eu falo sobre isso no artigo também. Eu tenho um sonho. Ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho de que um dia as pessoas neste país não serão julgadas pela cor da sua pele. Mataram ele por causa disso. Tentaram matar o sonho dele. Hoje o presidente dos Estados Unidos é um negro. Quem podia imaginar? Se alguém chegasse com Martin Luther King e dissesse, olha, Martin Luther King, daqui no ano 2016, um negro será presidente dos Estados Unidos. Sabe o que eu acho que ele ia dizer? Eu acredito. Porque ele tinha um sonho. Porque ele não deixou matarem o sonho dele. Não deixou roubarem o sonho dele. Podia ser a coisa mais improvável do mundo. Ele ia dizer, eu acredito. Eu creio. Porque se nós cremos, é como nós cantamos agora, né? Aquele que crê, obras ainda maiores verá. Qual é o seu sonho para a nossa igreja? O que você imagina que essa igreja pode fazer? Não deixe ninguém roubar o seu sonho. Não deixe ninguém roubar esse sonho, porque esse sonho vem de Deus. Não deixe
que o seu coração seja contaminado. Vamos sonhar juntos os sonhos de Deus, porque Deus tem grandes coisas para nós. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus.